Olá a todos e a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, queridos, o tema da nossa aula de hoje é conflitos de direito internacional e direito interno. Então, na aula de hoje, nós vamos então entender, né, buscar levá-los à compreensão e apresentar quais são as regras que devem se observar diante de uma aparente situação de conflito entre uma norma do direito interno e uma norma de direito internacional. E só para relembrar um pouquinho do que nós já falamos em outras aulas, quando nós falamos em normas de direito internacional, nós estamos nos referindo aos tratados internacionais. E quando nós falamos sobre tratados internacionais, nós dissemos que uma das características fundamentais dos tratados internacionais é justamente a voluntariedade. Ou seja, um Estado somente passa a se obrigar a cumprir, a observar um tratado internacional quando ele voluntariamente adere a esse tratado. Quando o Estado, então, assina esse tratado, então ali ratifica esse tratado, passa, portanto, a se sentir, na verdade, passa então a estar obrigado a observar esse tratado. Por que essa informação inicial é importante? Porque, em hipótese alguma, nós vamos nos deparar com a imposição, ok, de um tratado internacional a um Estado se esse Estado não se vincular a esse tratado. Então essa é a premissa básica para nós podermos então falar sobre conflito de direito interno e conflito de direito internacional. Bom, mas afinal de contas, de onde surgem e o porquê da existência de conflitos entre direito interno e direito internacional? Pois bem, explico. Nós vivemos isso, não é de hoje, já há muito tempo, tempos em que a tecnologia, né, a globalização, enfim, as inovações tecnológicas permitem o contato comercial, pessoal, cada vez mais intenso entre pessoas que estão localizadas em diversas partes do globo terrestre. Eu posso, por exemplo, nesse momento, com o meu celular, comprar um produto lá no site da China, no site americano, enfim, e esse produto vai chegar aqui na minha casa. Eu posso, através da internet, firmar contratos, posso anuir a obrigações, me vincular a obrigações, enfim, justamente em razão do mundo cada vez mais globalizado e em razão das relações comerciais e pessoais cada vez mais pautadas pela tecnologia, enfim. Bom, dentro desse cenário, portanto, é comum que possa acontecer um conflito entre o direito internacional, ou seja, o direito que se aplica fora daquele país, ou o direito previsto em tratados internacionais, e o direito interno. E aí, para a gente poder entender essa dinâmica, como que se dá esse conflito, enfim, e buscar, no caso concreto, a solução através dos mecanismos de resolução de conflito, antes de nós então compreendermos quais são os mecanismos à nossa disposição para solucionar os conflitos, eu preciso tratar com vocês a respeito de duas doutrinas que grande parte dos autores que escrevem sobre direito internacional abordam em seus livros. Então, independente do livro de direito internacional que você pegar para estudar, adotar, você vai encontrar nele a discussão a respeito dessas duas doutrinas, okay? Ou seja, duas teorias. A primeira, então, é a doutrina dualista que eu queria conversar com vocês. Nós temos, então, duas doutrinas importantes para falar, para antes a gente compreender esse conflito entre o direito interno e o direito internacional. Então, nós temos a teoria dualista e a teoria monista. Perfeito? Bom, quando nós falamos, então, em teoria dualista, nós estamos nos remetendo aos ensinos de Karl-Heinrich Trippel, okay? Karl-Heinrich Trippel e Dionísio Angioliti,
foram ali os autores, os precursores da teoria dualista. Quando falamos em teoria monista, nós estamos nos referindo aos estudos desenvolvidos por Hans Kelsen, perfeito? Então, teoria dualista, Karl Heinrich Trippel e Dionísio Angioliti, e teoria monista, Hans Kelsen. Quando nós falamos em teoria dualista, pessoal, para a teoria dualista, o direito internacional e o direito interno são sistemas absolutamente independentes e distintos. Ou seja, uma norma de direito interno não se condiciona a uma norma internacional. Então, pela teoria dualista, as normas de direito interno e de direito internacional são oriundas de sistemas absolutamente independentes e distintos. E por tal motivo, as normas de direito interno nunca irão se subordinar às normas de direito internacional. E isso se dá justamente pelo primado básico da hierarquia, da soberania do Estado em ditar as suas regras, enfim. Já a teoria monista, diferente da teoria dualista, ela vai dizer que há uma unicidade na ordem jurídica interna e internacional. Ou seja, o Estado, a partir do momento em que aceita a incorporação, ele se vincula a um tratado internacional, uma norma internacional, o Estado está incorporando essa norma para o seu direito interno. Logo, nós teremos uma unicidade de normas, ok? Na verdade, uma unicidade de uma ordem jurídica. Por quê? Tanto a norma internacional quanto a norma nacional, ambas vão conviver no ordenamento jurídico interno de forma harmônica. E as duas podem ser aplicadas perfeitamente. Então, a teoria monista ela vai dizer que na verdade, a unicidade da ordem jurídica interna e da ordem internacional. Essa teoria monista, pessoal, ela se divide em duas correntes, perfeito? Então, vamos lá. Nós temos a teoria monista, que diz que existe uma unicidade na ordem interna, ou seja, direito internacional e direito nacional se complementam no direito interno, na ordem interna, e essa teoria monista ela vai se dividir em duas correntes. A primeira corrente defende a supremacia do direito interno em face do direito externo. Ou seja, segundo a teoria monista, que defende a supremacia do direito interno frente ao direito externo, eles vão então dizer o seguinte: olha, de fato, o direito internacional ele passa então a compor o direito interno. Mas, se numa relação jurídica nós tivermos o confronto entre uma norma de direito interno e uma norma de direito internacional, vai prevalecer a norma de direito interno. Então, a primeira corrente da teoria monista vai dizer que, em um conflito entre uma norma de direito internacional e uma norma de direito interno, prevalece a norma de direito interno. Já outra teoria, ela vai dizer o seguinte, que não há prevalência, é a teoria da equidade das normas, ou seja, uma norma de direito internacional e uma norma de direito interno, ambas têm igual valor. E aí não vai ser a solução do conflito de normas entre elas não vai se dar pelo critério nacional ou internacional. O critério a ser observado serão outros previstos em lei. Então, atenção, teoria, portanto, dualista diz que não existe conflito, não existe atrito entre a norma de direito nacional e a norma de direito internacional, porque ambas são absolutamente independentes e decorrem de sistemas absolutamente distintos. Por essa razão, segundo a teoria dualista, não existe conflito entre a norma de direito interno e a norma de direito internacional. Pela teoria dualista, ok? Segundo a teoria dualista, ela se caracteriza pela a teoria dualista, então, ela vai se destacar, então, a teoria monista, perdão, ela vai dizer que existe, ok, uma unicidade na ordem jurídica, ok? E a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional se complementam. E aí essa teoria monista se divide em duas, repetindo. Primeira corrente, que defende a supremacia do direito interno em relação ao direito externo, direito internacional, e
a segunda corrente que diz que trata da equidade das fontes. Okay? Então, uma vez sendo inserido no ordenamento jurídico interno, a norma de direito internacional e a norma de direito interno encontram-se no mesmo patamar, encontram-se no mesmo grau de hierarquia, grau de importância, e por esse motivo nós não vamos solucionar o conflito de normas com base no critério norma nacional e norma internacional. Nós vamos sim analisar os critérios de resolução de conflitos previstos em lei. Perfeito? Então, pessoal, feita essa consideração, a partir do estudo da teoria monista e da teoria dualista, nós podemos chegar então a uma conclusão que o Brasil, sem sombra de dúvidas, adota a teoria monista. Okay? Então podemos chegar à conclusão de que o Brasil adota a teoria monista. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão quando a gente olha o texto constitucional. E o texto constitucional, ele traz ali regras de incorporação dos tratados internacionais ao direito brasileiro. Nós vamos ver que entre as competências, por exemplo, lá na Constituição Federal, quando nós vemos lá a distribuição de competências, e entre elas a competência do presidente da República, nós vamos ver que compete privativamente ao presidente da República firmar acordos internacionais. E aí compete ao Senado e à Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, ratificar, ok, aprovar, né, na verdade, esse tratado internacional para que ele possa ser incorporado no plano jurídico interno. Então vejam que a nossa legislação traz regras, ok, de incorporação do direito internacional, do tratado internacional ao direito interno. E aí, quando nós falamos em tratados internacionais, nós precisamos então identificar a sua natureza jurídica quando falamos da incorporação do direito interno. Bom, não é novidade para nenhum de vocês que existe um processo interno, ok, um processo de tramitação legislativa para a incorporação do direito internacional no nosso ordenamento jurídico. E isso nós já vimos em outras oportunidades. Eu não vou aqui relembrar com vocês que isso nós já temos num vídeo anterior que gravamos sobre tratados internacionais, o procedimento, então, de incorporação do direito internacional ao direito brasileiro. Pois bem, mas dentro do procedimento de incorporação existe uma diferença. Por quê? Tudo se dá pela natureza jurídica dessa norma de direito internacional. Vejam bem, se nós estivermos diante de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, desde 2004, em razão da emenda constitucional número 45, passou-se então o entendimento no Brasil de que as normas internacionais, ou seja, os tratados internacionais, cujo conteúdo são os direitos humanos, uma vez que forem incorporados ao Brasil, possuem natureza de supralegalidade, ou seja, elas encontram-se abaixo da Constituição, porém encontram-se acima das normas infraconstitucionais. Portanto, já que as normas de direito internacional, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, possuem uma importância específica, o procedimento também de incorporação ele é diferenciado. Não basta a aprovação simples do Congresso, nós precisamos de uma aprovação qualificada. Existe a votação em 2 turnos, perfeito? Para que a gente possa incorporar esse Tratado Internacional de Direitos Humanos no nosso ordenamento jurídico. Então, atenção, tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro passam a ter status de supralegalidade, ou seja, estão acima da legislação infraconstitucional e abaixo do texto constitucional, possuem então hierarquia superior às normas de direito interno. Então, os tratados de direitos humanos possuem hierarquia superior às normas gerais do direito interno. Por sua vez, o resto dos tratados, os outros tratados que não tratam de direitos humanos, eles, ao serem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, passam a estar hierarquicamente iguais
as normas infraconstitucionais. Ou seja, um tratado de direito comercial, por exemplo, firmado pelo Brasil, ao ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico, estará no mesmo patamar que uma norma do Código Civil, que uma norma do Código Comercial. Percebam, portanto, que essa norma ela vai estar no mesmo patamar, na mesma hierarquia que a norma infraconstitucional do direito interno. Perfeito? Bom, e aí? Como que ficaremos, então, numa situação onde eu tenho o confronto de uma norma interna com uma norma internacional que versa sobre direitos humanos? De que modo nós vamos solucionar esse conflito? Nós tivemos, há não muito tempo atrás, a partir também da emenda constitucional número 45 de 2004, que isso ficou bem sedimentado para nós, e estabeleceu-se então o entendimento de que as normas de direito nacional passam então, que tenham status, que tenham como pano de fundo a questão dos direitos humanos, passam então a ter caráter de supralegalidade. E no Brasil nós nos deparamos com a seguinte situação. Nós tínhamos normas internas que permitiam a prisão civil. Tínhamos então, por exemplo, a prisão civil do depositário infiel. Nós tínhamos também, e até hoje temos, a prisão civil do inadimplente em pensões alimentícias. Vejam, diferente do plano interno, das normas de direito interno, o Brasil, ele então ratificou a Convenção Internacional de Direitos Humanos, ratificou, na verdade, incluiu no seu ordenamento jurídico, ok? O Pacto de São José da Costa Rica. Então o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica. E, além do Pacto de São José da Costa Rica, todos os diplomas internacionais, todos os tratados internacionais, trazem tão somente a possibilidade de prisão civil em relação ao devedor de alimentos. Então veja, o Brasil tinha no seu plano interno normas que autorizavam o juiz a decretar a prisão civil, ok? Decretar a prisão civil de quem tinha dívidas cíveis, ok? Do depositário infiel, do devedor de pensão alimentícia. A norma de direito interno trazia essas possibilidades. Já a norma de direito internacional previa que somente era possível a prisão civil nas hipóteses de devedor de alimentos. Vejam, nós temos um conflito aí muito claro. O direito interno diz que eu posso prender devedor de alimentos, posso prender depositário infiel. Já o Tratado Internacional, que o Brasil se comprometeu a observar, dispõe que eu tenho que observar, dispõe que é inadmissível a prisão civil, exceto do devedor de alimentos. Como solucionar então esse conflito? Lembra que eu falei anteriormente que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos possuem natureza jurídica de supralegalidade? Pois então, nessa situação, claramente deve prevalecer o tratado internacional. E é por esse motivo que no Brasil não é mais admitido a prisão do devedor civil, a prisão do depositário infiel. No Brasil hoje, a única prisão civil que ainda persiste é a do devedor de alimentos. Por quê? Nós tínhamos um conflito entre a norma de direito interno e a norma de direito internacional. O problema é que a norma de direito internacional, ela versava sobre direitos humanos. Logo, versando sobre direitos humanos, ela está numa posição hierárquica superior às normas infraconstitucionais. E por esse motivo, nós deixamos de reconhecer a legalidade da prisão do devedor do depositário fiel, enfim, do devedor civil. Perfeito? Seguindo. Bom, quando nós estamos diante de um conflito, então, de uma norma de direito interno e um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, a solução é, de certo modo, simples, não é mesmo? Veja, vai prevalecer sempre o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ora, lógico. Mas
Quando nós temos, então, uma norma de direito interno e um tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, como nós vamos solucionar esse problema? Vejam bem, a questão agora não vai se dar mais entre norma internacional e norma nacional. Nós estamos diante de duas normas que estão no mesmo grau de hierarquia. Estando no mesmo grau de hierarquia, nós então, nessa ocasião, vamos nos socorrer dos métodos, ok? Dos métodos de resolução de conflitos, ok? Nós temos critérios clássicos de resolução de antinomias jurídicas. Então, num conflito entre uma norma de direito interno e uma norma de direito internacional que não versa sobre direitos humanos, nós iremos nos socorrer, portanto, dos critérios clássicos de resolução de antinomias jurídicas. E quais são? Critério hierárquico, critério cronológico e critério da especialidade. Vocês já estudaram esses critérios lá na disciplina de introdução ao estudo do direito, mas eu vou relembrar com vocês aqui para a gente poder sedimentar o nosso conteúdo. Veja bem, o primeiro critério, o critério hierárquico, ele vai dizer o seguinte, olha, a norma de hierarquia maior prevalece sobre a norma de menor hierarquia. E é por esse motivo, por exemplo, que uma norma realizada pela Assembleia Legislativa de um Estado, de um ente federativo, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, ela não pode se sobrepor à norma editada pelo Congresso Federal. Veja, uma norma de hierarquia superior prevalece sobre uma norma de hierarquia inferior. O segundo critério é o critério cronológico. O critério cronológico está vinculado ao tempo, ao elemento temporal. Ou seja, a norma posterior revoga a norma anterior. Portanto, critério hierárquico está relacionado à hierarquia das normas. A norma maior prevalece sobre a norma menor. Critério cronológico, a norma posterior prevalece em relação à norma anterior. E é por isso que a regra é que se eu tenho uma norma que trata do mesmo conteúdo da norma antiga e essa nova norma altera a norma antiga, nós vamos ter então a revogação da norma anterior. Por quê? Ainda que expressamente não diga. Por quê? A norma posterior prevalece sobre a norma anterior se tratarem do mesmo assunto. Então, o primeiro critério, hierárquico. Segundo critério, cronológico. Por fim, o terceiro e último critério clássico de resolução de antinomias jurídicas é o critério da especialidade. Ou seja, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, num conflito, numa antinomia jurídica, prevalece a regra da especialidade. Ou seja, se eu tenho uma norma que versa sobre os contratos em geral e eu tenho uma norma que versa sobre o contrato de compra e venda especificamente, qual regra vai prevalecer? A regra que versa sobre o contrato de compra e venda. Um outro exemplo. Nós temos no Brasil o nosso Código Civil. O Código Civil traz no seu bojo as regras gerais aplicáveis aos contratos, não é mesmo? Mas nós temos leis específicas. E aí eu trago o exemplo, a lei do inquilinato. A lei que regulamenta as relações jurídicas entre o locador e locatário. Ou seja, o que quero dizer? Numa relação jurídica decorrente de um aluguel de uma casa, de uma loja, eu vou aplicar a norma específica, ou seja, a lei que versa sobre os aluguéis. E não vou aplicar o Código Civil. O Código Civil, portanto, vai ter aplicação subsidiária, complementar. Vejam que, nesse caso, observa-se a especialidade. Portanto, os três critérios clássicos de resolução de antinomias são critério hierárquico, critério cronológico e critério da especialidade. Perfeito? Portanto, entre uma norma de direito internacional,
um tratado internacional, ok? Do qual o Brasil faça parte, uma norma de direito interno, estando elas em igual grau de importância, ok? Estando no mesmo grau hierárquico, os critérios a serem observados é o hierárquico, cronológico e especialidade. Perfeito? E aí, trazendo para exemplificar melhor ainda. Imaginem que o Brasil seja signatário de um tratado internacional que verse sobre um determinado tipo de relação jurídica. Imagine sobre transporte de passageiros. O Brasil é signatário de uma norma internacional sobre transporte de passageiros. E aí, vamos supor que exista um conflito entre uma empresa de aviação, de transporte de passageiros, ok? E um consumidor. Esse consumidor ajuiza uma ação contra essa empresa, essa aviação, ok? Essa empresa de transporte de pessoas. E aí pergunta-se, qual norma será aplicada? Será aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Ou será aplicada a norma específica que versa sobre aviação civil e transporte de passageiros, do qual o Brasil é signatário? A resposta, logicamente, irá se dar a partir da adoção de um desses critérios que eu trabalhei anteriormente. E no nosso caso, o critério correto a ser utilizado é o da especialidade, ou seja, a norma específica que versa sobre o transporte de passageiros, de bagagens, ele vai prevalecer em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, atenção. Conflito de normas, norma de direito internacional e norma de direito interno, nós vamos observar o seguinte. Se nós estivermos diante de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, o tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ele está hierarquicamente superior à norma infraconstitucional. Portanto, prevalece o tratado internacional que versa sobre direitos humanos. E o exemplo que eu dei para vocês aqui foi a prisão do depositário infiel. Perfeito? A prisão civil. Já, se eu estou num conflito entre normas de direito internacional e norma de direito interno, porém, o tratado internacional, que foi então incluído pelo Brasil no seu ordenamento jurídico, ele não versa sobre direitos humanos, ele então está no mesmo grau de hierarquia que uma norma infraconstitucional. Logo, observa-se, portanto, para a resolução de conflitos dessa natureza, 3 critérios, os critérios clássicos, ok, de resolução de antinomias jurídicas: critério hierárquico, critério cronológico e critério da especialidade. Então, desse modo é que se dá a resolução de conflitos e a resolução de antinomias jurídicas entre normas de direito internacional e normas de direito nacional. Perfeito? Bom, pessoal, finalizamos então por aqui o nosso tema, a nossa aula sobre o conflito entre o direito interno e o direito internacional. Perfeito? Logo mais, retornamos na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, tratando sobre as organizações internacionais, a sua estrutura, a forma como elas então se estruturam internamente. Perfeito? Muito obrigado, até logo.